Ia-lhe perguntar se lembra como é que estava quando começou connosco, acho que é a primeira pergunta. Recorda-se como é que estava em termos do seu inglês, da relação com o inglês? Sim, claro, que me recordo muito bem. Porque é engraçado que eu estava até conversando agora, depois da meeting que eu tive hoje, eu estava conversando com meu marido sobre isso e a gente falou exatamente disso. Que engraçado, né? A gente está num país que a gente fala a mesma língua, Isso. só que quando a gente se vê falando com outra pessoa de outro país, em outro idioma, isso é uma comunicação. Ah, claro. E naquela época, para mim, o inglês era uma obrigação. Ok, ok, ok. Então, toda obrigação gera o quê? Um estresse, Isso. gera uma coisa ruim, Isso. gera um sentimento de, ai, eu não quero fazer isso. Ok, havia E uma a partir resistência, né? E Resistência. é isso, a resistência. E a Ok, partir do momento que eu consegui virar essa chave, ok. tendo as aulas, tendo o apoio, né? A gente conversou já muito sobre isso. Isso. E eu sempre falei do meu desejo, né? De morar fora. Isso. Então, assim, isso mudou completamente meu mindset. E Mas a aí a obrigação vinha de precisar para o trabalho, era essa obrigação porque era obrigatório, tinha que fazer. também por trabalho, ai, Ok. porque tem que falar inglês, porque tem que falar inglês, porque tem que. Mas não por uma razão concreta. Ok, porque se calhar porque em Portugal toda a gente tem essas coisas todas, ok. Eu moro na Europa, então se eu Ok, moro na Europa, eu tenho que ter o inglês, ok. né? E Então, o mais isso. engraçado é que, em termos técnicos, no seu caso, tem imenso inglês, só que não conseguia ver, né? Já tinha inglês. Não, eu nunca enxerguei dessa forma. Eu Ok, nunca consegui enxergar dessa forma, sinceramente, porque a autossabotagem que a gente tem ok, na natureza, não, isso não é pra mim, não, o que que é? Eu falando inglês, como? Ninguém ok, entendeu o que eu falo. E isso, a resistência de ouvir. ok, E você, como você não se dá chance de falar, de se comunicar, você isso. também não ouve, você Não, não não. consegue. É verdade, é verdade. Nunca tem noção do que é que tem aí dentro, né? E é como se existisse um véu Ok. cobrindo. Você sabe o que tem depois do véu, mas você não quer enxergar. É E uma eu, le- e coisa. eu, e eu lembro-me que era a sensação de eu não vou conseguir, pronto, havia, É, havia um caminho para mudar essa ideia, né? exatamente isso. E as aulas, assim, como são doses pequenas, são doses, cada vez um passo, cada vez uma coisa nova, cada vez uma coisa que se repete, porque tem que repetir, porque Isso. é na repetição, né? É assim que a Claro gente que sim. aprende. O ser humano é assim. Ah, Então, eu acho que eu não tinha a noção desse potencial, até a gente ok, conversar ok, 2 dias ok. antes e eu ter aquela confiança, aquela segurança, mas por que que eu não vou conseguir? Mas por que que eu Ok. não vou conseguir entender? E se dá uma chance, né? Eu Claro. perguntando, eu fui mesma, eu não tenho que decorar script nenhum. Eu Isso, tenho que, isso, isso. eu tenho que falar o que eu sei. Isso, A isso, pessoa isso. que está do outro lado, ela vai entender a minha situação, a minha Isso. posição, e eu tenho certeza que vão ser pessoas também com a mesma, o mesmo feeling de, peraí, ela está no tempo dela, vamos Isso. respeitar. Ok, Foi ok. exatamente assim. Porque passou uma situação há poucos dias, não é, que nós falámos, Sim, em que estava a dizer, se calhar já tinha desistido, estava a ficar tão difícil. Antes desta conversa mais fácil, houve não sei é, quantas confusões de ter que falar ao telefone e não perceber o sotaque da pessoa. Aparece exato. tudo para nos fazer desistir, não é? Aparece tudo. Parece que tudo conspira contra. E Mas, pelo mas contrário, manteve-se. O que eu lhe perguntava é como é que se conseguiu manter, não é? Como é que. eu não sei como, né? Que a Ok, gente não sabe, a gente Eu acho que faz. é instinto, né? É instinto, Ok, é aquele instinto selvagem. Não, eu vou lutar até o fim. Eu ok, vou até o fim. ok, 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 ok. Coloquei minha armadura e fui pra guerra, sabe? Eu me Ok, senti ok, assim. ok. Porque assim, por mais que a gente treine, por mais que a gente escute vídeos, que a gente veja filmes, que a gente ouça música, nenhum sotaque é igual ao outro, Não, nenhum jeito de falar é igual ao outro. não. Meu jeito português é diferente do meu brasileiro. Isso, exatamente, claramente, claramente. E dentro de Portugal, não sei quantos sotaques, mas houve uma coisa que era que nós falámos um bocadinho daquela coisa de saber dizer, eu vou ter que fazer o que eu fazia em português, se não percebesse, eu vou ter que dizer à pessoa, eu sei o que é que eu quero Sim, dizer, tudo aquilo que nós falamos, eu sei o que é que eu quero dizer, mas em inglês
deu-me um Aham. momento, né? E eu vou te falar uma coisa, Coisa, coisa. com a primeira ligação foi muito complicado, porque eu não estava vendo a pessoa, Isso. só por ligação, e às vezes o telefone não tá tão bom, a conexão não é tão boa, enfim. Claro que sim, claro que sim. E eu me esforcei ao máximo para eu conseguir entender o que que aquela pessoa estava querendo me passar, a mensagem que ele queria me transmitir. Ok, ok, E foi o que eu te falei, eu não entendi tudo. Não. Mas ok. aquele negócio, não, peraí, mas alguma coisa eu vou pegar. Então, Isso. salary, salary, ok. Que maravilha. Ok. Isso. Ok. Quanto tempo? Ok. Family, não, I don't have family in this E este country. era, só para quem está a ouvir, porque era um sotaque muito particular, ok? Era, Era um sotaque, isto, no seu inglês teria mais do que capacidade para entender muito mais, mas estava aqui numa situação que estava mesmo difícil. sim, E sim. como é que continuou ali, tipo, ok, vou ter que encontrar outros recursos, vou ter que É. apanhar tudo o que eu E eu apanhar. acho também que para a pessoa também estava difícil, Claro porque que sim, ele claro que está sim. habituado com o inglês da região dele Isso, e não com o meu. isso, E eu claramente. tentando, e ele tinha hora que ele falava para eu repetir, tinha hora que eu falava para ele repetir, Isso, e a conversa foi. E no ah. final das contas ele falou assim: então tá bom, a próxima reunião é com o manager. Eu falei: ufa, eu passei. E hoje a conversa foi muito diferente, certo? Foi, hoje foi bem diferente, Ok, porque além de eu ter comigo mesma que eu consigo, ok, é primordial, isso não tem como mudar. Eu estava esperando uma coisa, estava esperando uma pessoa um homem, né, mais velho, que me passaram que ia ser um gestor mais velho, e na ok, hora que eu abri a câmera, era uma brasileira. ok. A falar E inglês também. era uma brasileira falando inglês com um grego. Ok, ok, Ele super novo, por volta de 20, 30 anos, mais ou menos. Ela, ok, mais ou menos a minha idade. Ela ok, já tá lá há 24 anos. ok. Então, assim, a primeira coisa que ele fala sobre você, aquela pergunta, né? Aí eu comecei a falar, na hora que eu vi que eu comecei a falar e que eles estavam prestando atenção em mim, aí eu pedi desculpa, aquilo que a gente conversou. Eu falei, olha, desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. But I know. Respirei fundo, oxigenei o cérebro e ó, fui. E Ai, não que parei mais. Ai, que bom, que bom, que bom. Porque estava lá, né? Mas estava tudo a impedir de ter que. Há um momento que, como vemos a cara Tá, das outras pessoas olhar para nós e ficamos dependentes daquela opinião, não é? Há um momento que exatamente. nós não temos que. Não, e eles, great, ok, não, ok, very good. Eu falei, opa, eles estão entendendo tudo que eu tô falando, então vamos lá. Então, assim, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Claro, claramente, claramente. Mas hoje eu tive uma vitória. Eu venci a mim mesma hoje. Se calhar era essa a pergunta: onde é que sente que foi a vitória sobre a ideia do seu Em mim, inglês? em Ok, mim, em ok. mim. A vitória foi: você fala inglês. Ok, 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 boa. Você fala inglês. Que era uma Pode não dúvida até ser, agora. não pode ser, o inglês britânico, americano, Uhum, uhum. australiano, mas você se fez entender. Claramente, claramente. E você tem o seu jeito de falar inglês. E se a pessoa não te entender, você tenta de outra maneira. Isso. E se você não souber a palavra, você busca outra palavra. E está numa situação em que a sua competência técnica transmitiu-a toda, não é? E o Exatamente. inglês não é impedimento de transmitir a sua Não, competência não técnica e as suas foi. qualidades. Não foi, Ana, não Muito foi. bom. Renata, posso perguntar uma coisa? O que é que sente que tem mudado? Porque para cada pessoa há coisas que funcionam, que encaixam de maneira diferente. O que é que assim Aham. tem ajudado mais neste caminho? Primeiro, não desistir de si, porque é uma parte de si que queria muito desistir várias vezes, não é? Porque Isso. a vida é muito cheia, é muita coisa a acontecer, É. como ainda ter aulas de inglês, cada pessoa é uma história diferente. O que assim tem ajudado? O que é que tem servido melhor? Consegue identificar o que é que tem feito manter a aprendizagem, tentado, pronto, queria tentar perceber um Olha, bocadinho. eu acho que vai muito além das aulas, tá, Ok, Ana? ok, claro que sim. A gente tem as aulas que é um direcionamento, e é Uhum. um direcionamento focado no nosso sentimento de Ok, frustração. E isso. isso eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar a preocupação que vocês têm desse cuidado, desse carinho com a gente. Uhum. É isso, eu sei que tem muitas pessoas que sentem isso, mas tem muita gente também que não tem a coragem de colocar a cara Isso, e isso, falar. Eu isso, preciso de ajuda. isso. Claro, eu preciso falar inglês, mas eu queria entender qual que era o meu problema. Ok, ok. Hoje eu consigo ver isso. Eu ainda tenho um caminho enorme para percorrer, eu tenho Ok. certeza disso. Mas eu sei que assim,
com as doses diárias, semanais de vocês, eu buscando fora também. Isso, Lê ótimo. alguma coisa, lê uma notícia que seja curta, ouve alguma série, algum podcast, Uhum. sei, mas assim, Tudo conta, né? é, Uhum. eu trabalho com inglês, então assim, eu Isso, leio o dia inteiro, responder e-mail o dia inteiro, eu isso. converso no Teams o dia inteiro, então assim, eu tenho muito contato, eu só não Ah, falo, ok. porque eu também às vezes não me dou a oportunidade de falar. Vamos mudar isto. Esta experiência Mas agora já assim, prova não, eu já que. estou mais ousadinha. Ok, Já tenho atendido ali alguma ligação ou outra, enfim, ok, eu já estou me soltando um pouco mais. Mas ótimo. não adianta você falar para mim que eu tenho que fazer. Claro, claramente, claramente. Nós estamos só para apoiar até vocês É, conseguirem, né? Vocês todas têm o seu tempo de decidir é, lançar-se, não é, é? Sim. é isso. E quando eu falo que eu estudo numa escola de mulheres para mulheres, Hum. com que o tratamento é mais para o psicológico do que para o idioma em si, as pessoas ficam assim, hã? A sério? Assim? Eu falei, elas trabalham o meu emocional. Aham. Porque tem dia que a Ana pergunta: Você tá bem? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? E aí a gente começa a trocar aquela experiência. E as coisas. Tem dias que, assim, a aula é sensacional, parece uma terapia mesmo. Uhum. Não E é nós, só. é importante as pessoas saberem, nós não fazemos terapia, mas é um espaço de poderem falar sobre o que vocês É estão a sentir. isso. E assim, e a cada um ali tem uma particularidade. E Isso. no final das contas é o mesmo objetivo: se Isso. comunicar. Se Claramente, mostrar que claramente, sabe comunicar. claramente. Então, E assim, o nosso trabalho é como chegar a cada uma, não é? Porque cada uma tem que e haver uma porta tem para seu vocês todas. ritmo. É. E cada uma tem uma porta diferente como chegar à pessoa, não é? Mas Isso. sim, é o trabalho, a Ana, nesse caso, a sua professora, é este trabalho de okay, o que é que a Renata precisa, o que é que a Renata precisa, né? É. E como é que vocês conseguem manter uma aprendizagem e não largar de vocês. Sim, acho que É. é um tesouro ver vocês todas a querer, eu quero vencer isto, eu quero vencer Ah, isto. e agora Sim, mais do que nunca, eu estou preparada, estou sim, preparadíssima. Que isso. venham mais entrevistas ou que venha essa vaga, ou não sei, sabe? Assim, eu tô maravilhada com o que aconteceu comigo hoje, porque, Ótimo, ótimo. claro, eu suei, eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, Claro, claro. mas assim, isso não me venceu. Hoje Ó, não me venceu. e isso é um ponto importante, porque nós falámos as duas antes desta entrevista, não é? Sim. Nunca vamos dizer, ai, não vai correr tudo bem, não vai sentir assim. A vida não é assim, não é? Mesmo em É. português, nós vamos para as coisas nervosos. Aham. O que soube foi como é que eu vou lidar quando estiver nervosa, como é que eu vou fazer, não é? Porque não podemos enganar ninguém que vai ser, de repente, desaparece. Esta maneira como Não, nós não, vivemos, tão exigente connosco, não desaparece por milagre. não. O que vai acontecer é que cada vez que fizer vai ficar mais fácil. Cada Vai. vez que fizer vai ter mais prova e mais prova. Vai ser uma coisa, nem somos nós a dizer, vocês é que sentem cá dentro essa Sim, diferença. sim. E aí você aprimora um jeito de falar aqui, alguma coisinha que você aprende. Isso, isso. E é um autoaprendizado. Absolutamente. E tudo são aulas de inglês depois. Tudo isso são aulas de inglês a acontecer na vida É, real, não é? Sim, exatamente, sim. exatamente. A aula de inglês, para quem se lança lá fora, depois é tudo está a contar, não é? Porque é assim que se Sim, aprende. sim. Uma língua É, aprende-se nessa. Ah, aquele colega disse aquilo, vou começar a usar. Aquele colega disse é, errar, tudo está a acontecer, não é? Sim. sim, sim, sim. Obrigada, Renata. Está bem? Eu queria mesmo só ouvi-la um bocadinho. Não sei se quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos. Ah, eu que agradeço imensamente todo o carinho e cuidado de vocês. E assim, isso foi fundamental para que eu não desistisse, entendeu? Obrigada. Eu só posso agradecer porque eu às vezes vejo, não é, que é mesmo vontade de desistir. Há uma parte de nós que pensa, eu É a nunca vou conseguir. resistência que a gente É. mesmo cria. E, O ser e- humano é um bicho esquisito. não, mas eu não sei se é esquisito. É que nós acho que nos criaram uma ilusão do que é o processo de aprender uma coisa. E nós pensamos que temos algum problema em especial. É. E não temos, só que aguentar esta frustração. E quando eu estava a falar consigo, eu não tenho nenhuma fórmula. É. Não existe uma fórmula, tipo, agora faça assim, não existe isso. Existe uma. Como é que se abre uma porta para esta pessoa ver o que é que ela já tem lá dentro, não é? Eu tava com tanta resistência, Eu sei, eu bati em todas as portas, mas depois lá. tava com muita resistência, porque eu já não tava mais Eu acreditando percebi, eu que percebi. isso ia avançar, sabe? Mas fez uma coisa que muitas pessoas não fazem. Conseguiu dizer para nós, que é o que nós precisamos de vocês, verbalizar. Eu estou com vontade de desistir de mim. Essa capacidade é o que faz as pessoas aguentarem a aprendizagem. Porque vem para todas as pessoas esse momento. De pensar, não, agora não vou conseguir. E quando É, vocês dizem cá para fora, nós podemos chegar lá à frente. Mas se vocês guardam, é muito mais difícil, não é? Por isso, é. obrigada por partilhar, também. É uma corajosa de partilhar, tá? Obrigada. Estamos aqui em conjunto.